Fala, gente, tudo bem? Conforme prometido na semana passada, esse vídeo é uma aula aberta sobre aspectos planetários. Só que assim, essa aula ela é relativamente superficial, tá? Porque aspectos são situações que são bastante complexas dentro de um mapa natal ou de um mapa de trânsitos, enfim, de qualquer mapa astrológico. E para a gente conseguir entender como isso funciona, para interpretar isso como funciona, a gente precisa ter os conhecimentos dos conceitos astrológicos muito firmes dentro da nossa cabeça para a gente poder entender como interpretar essas coisas. E ainda tem vários detalhezinhos desses aspectos, tá? Então, essa aula que eu estou fazendo aqui é para quem tem conhecimentos praticamente nenhum de astrologia ou razoável, médio, tá? Depois, mais para frente, eu vou fazer uma aula mais específica, mais detalhada sobre como a gente olha para esses aspectos, mas aí vai ser bem mais técnico para o pessoal que é mais avançado. Então, essa aula aqui, ela é uma aula introdutória, simples, básica sobre os aspectos planetários. Então, a gente tem algumas coisas para pensar sobre isso. Primeiro, nós temos vários tipos de aspectos, muitos tipos de aspectos, mas os aspectos primários, ou os aspectos principais, são cinco: conjunção, quadratura e oposição, sextil ou sextil, né? Tem gente que fala sextil, eu falo sextil, e trígono, tá? Quais são a diferença entre eles? A conjunção é o aspecto mais forte que a gente tem, porque eles estão juntos. Sempre tem um planeta junto do outro. O que quer dizer que lado positivo e negativo influencia no mesmo ponto. Então ele é super forte, ele é super potente. A gente tem aspectos negativos, que é a quadratura e a oposição. Quando a gente vê esses aspectos negativos, a gente vê transmissão de energia, de comportamento negativo, de influência negativa de um ponto para o outro. Tá? E quando a gente vê os aspectos positivos, que é sextil ou sextil, e trígono, a gente vê uma transmissão de comportamentos, influências positivas de um ponto para o outro. Tá? Então a gente tem essa diferenciação. O que é importante a gente saber também? Existe uma ordem planetária, existe uma hierarquia planetária nessas situações. Então, a coisa não transita de um lado para o outro o tempo todo. Tem uma direção, tá? Então a gente sempre vai receber influências do lado mais externo, do planeta mais externo para o mais interno. Então a gente vê lá de fora, né? Então a gente pega assim, por exemplo, uma lua que está fazendo aspecto com Saturno. É Saturno que faz aspecto com a Lua. É o Saturno que envia energia e comportamentos e influências para a Lua e não o contrário, tá? Existem outras maneiras de olhar para isso, mas eu não vou entrar nisso nessa aula hoje, tá? Porque senão fica muito complexo. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar um mapa aqui na tela para vocês e para vocês identificarem visualmente como isso funciona e como que vocês vão pensar nisso, tá? Eu vou fazer uma interpretação muito rasa sobre essas ligações. E aí a minha sugestão para você é: você vai olhar para o seu mapa, você identifica quais que são os pontos que estão fazendo aspectos, identifica de onde que está vindo esse aspecto, e aí você vai ver se esse lugar que está enviando, né, você vai ver o lugar, o planeta que está enviando aspecto para o outro, qual característica que ele está enviando, se é positivo ou negativo. E aí você interpreta esse ponto de recebimento somando essas energias positivas ou negativas. Tá? Isso aqui vai ficar desse jeito aqui. Então, ó, vou usar esse mapa aqui de exemplo. Ele já está com todos os aspectos ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esses aspectos, eu vou deixar só o aspecto que eu estou explicando para vocês na tela, para a gente poder identificar muito bem como isso funciona. Então agora eu vou falar sobre uma conjunção. Então a gente tem aqui uma conjunção bem aqui nesse canto esquerdo. Mentira, vamos usar aqui, ó. Esse canto esquerdo aqui embaixo é a Lua e o planeta Urano. Tá? Então eu tenho a Lua aqui e o Urano aqui embaixo. Eles estão quase numa conjunção mais exata ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o resto do mapa e vou deixar só os dois, para você poder ver como que a gente vai identificar. Quando você vai treinar o seu olho para manter esse tipo de visão aqui. É como se quando você estivesse analisando o aspecto, você ignora todo o resto e fecha a sua visão só nisso aqui. Então aqui a gente tem Lua em conjunção com Urano, tá?
E o que acontece, né? Quando a gente está falando de uma conjunção, é o aspecto mais forte. E lembra que a gente tem que trazer os dois lados do planeta para dentro daquele momento ali. Então, a Lua a gente interpreta como o lado emocional. E mais uma vez, tá? Vou fazer uma interpretação rasa aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, a Lua fala sobre o lado emocional e Urano tem, pelo lado positivo, independência, autonomia, criatividade, liberdade, essas coisas todas. E o lado negativo de Urano é inquietação, irritabilidade e intolerância. Tá? Então, quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente vê que as duas influências acontecem ao mesmo tempo. Aí você fala, pô, mas Nando, como é que eu vou saber qual que é qual? Quando que aquilo está influenciando a vida do cliente? Você vai perguntar para ele, né? Eu gosto muito de falar isso. Astrólogo, não é adivinho. Então, a gente não tem obrigação nenhuma de saber exatamente o que acontece na vida do cliente. A gente tem símbolos. E esses símbolos, eles me trazem um monte de informações. E quem vai me falar como isso atua dentro da vida do cliente é o próprio cliente, tá? Então, eu vou perguntar para ele aqui. Ó, você tem a Lua em conjunção com Urano. O que quer dizer que pode ter momentos em que você se sinta muito irritado, muito inquieto, principalmente se você não está tendo a liberdade que você deseja ter. Então, como que você vai orientar? Ó, você quer se sentir bem, você quer se sentir emocionalmente estável, você tem que usar bastante criatividade e liberdade no seu dia, que é o lado positivo de Urano. Se você não conseguir usar isso, o que vai acontecer é que você vai estar com uma demanda muito grande de energia tensa, o que você vai se sentir irritado. Então presta atenção, se você está mais tenso, se você está mais irritado, se o que está te incomodando é a falta de liberdade, tá? É mais ou menos desse jeito que a gente tem que interpretar. Então pega o planeta que está recebendo o aspecto, né, a Lua, né, que está recebendo o aspecto de Urano, e coloca ali as duas características. A conjunção, para ela ser mais forte, às vezes ela pode ser mais complexa de ser interpretada. A gente tem uma certa dificuldade de entender como que isso funciona dentro da vida do cliente. Por isso que a gente precisa sempre perguntar para ele como é. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê que essa é uma pessoa que ela pode ser bastante reativa, principalmente quando tentam prender ela. Tá certo? Se você tiver dúvida sobre como funcionam as coisas no seu mapa, me manda mensagem aqui, escreve nos comentários ali embaixo, me manda mensagem que eu respondo, tá certo? Agora a gente vai falar o seguinte, vamos fazer uma avaliação de aspectos positivos. Então eu vou deixar aqui, ó, vou colocar Júpiter e a Lua mesmo. Então, aqui nesse aspecto de positivo, a gente está vendo um trígono, tá? Um trígono é a linha azul, normalmente na maioria dos mapas é uma linha azul, que ela é bem comprida, ela quase atravessa o mapa inteiro. Por quê? O ângulo que se forma entre os planetas para poder ter um trígono é de 120 graus. E normalmente, na maioria das vezes, são aspectos formados entre planetas que estão em signos de mesmo elemento. Então, se a gente olhar aqui no mapa, a gente vai encontrar Júpiter está no signo de Câncer, que é elemento água, e ele está fazendo um aspecto positivo com a Lua que está no signo de Escorpião, que é do elemento água. Tá? Normalmente é desse jeito. Pode acontecer uma diferencinha ali, mas normalmente é desse jeito. Então, o que acontece aqui? Mais uma vez, né? A Lua, que é o mais próximo, está recebendo aspectos positivos de Júpiter. Ou seja, as emoções dessa pessoa estão altamente influenciadas por Júpiter. O que quer dizer? Júpiter é a fé, vamos dizer fé. Então, essa pessoa ela é emocional, ela tem muita fé dentro das emoções dela. E ela gosta de sentir aquilo desse jeito, ela consegue expressar e sentir isso com muita intensidade. Tá? Então é assim que a gente funciona. Funciona essa transferência de energia. Então essa pessoa tem a Lua em Escorpião, são características emocionais bastante profundas, somadas desse aspecto positivo que é de Júpiter. Então ela tem muita intensidade emocional, ao mesmo tempo que ela tem fé nas coisas. Tá? Vamos ver um aspecto de sextil. Vou colocar o Sol não.
Plutão, Marte e Plutão. Não, sextil a gente já fez. Não, não fez ainda, né? Então, olha aqui. Quando a gente vê um sextil, o trígono é uma linha bem grande, né? Lembra que eu mostrei agora? É uma linha bem grande porque ela tem 120 graus de distância. Os sextil são 60 graus de distância, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente vê Marte, que é o planeta mais próximo, recebendo um sextil de Plutão. Tá? É o Plutão que está enviando essa energia positiva para cá. Quer dizer que essa pessoa que tem Marte em Leão, ela tem Marte em Leão com todas as expressões dela somadas das características positivas de Plutão. Se é que tem oposição. Mas tem o Plutão, de um ponto de vista mais moderno, a gente olha como capacidade de resiliência, como força de vontade, potência, né? Força interna, poder pessoal. Então esse Marte ele tem toda a característica competitiva de Leão somado com as positividades de Plutão. Quer dizer, essa pessoa tem muita força de vontade. Ela tem toda a expressão da atitude dela competitiva com bastante força de vontade acontecendo ali. Tá? Então esse é quando a gente traz um aspecto positivo para acontecer. Tá bom? Detalhe aqui importante. Tanto o sextil quanto o trígono são aspectos que eles são relativamente passivos. Eles funcionam quando a gente ativa aquilo propositalmente. Então, é meio como se ele funciona se eu ligo, mas ele está lá. Se eu não ligar, ele funciona bem mais ou menos bem fraquinho. Então, quando a gente tem consciência desses aspectos no nosso mapa, a gente tem que fazer as coisas de propósito. A gente tem que fazer... Não é se forçar, mas é buscar situações para poder fazer aquilo acontecer e trazer todos os benefícios. Se eu não faço coisas nesse sentido, a atuação deles é muito superficial, a ponto às vezes de nem ser sentido. As conjunções e os aspectos tensos eles aparecem mais na vida das pessoas. Vamos ver aqui um aspecto tenso. Vou mostrar uma quadratura de Sol com Saturno. Preciso colocar Saturno, né? Senão ele não aparece. Saturno. Então, olha só. Aí agora a gente trocou a imagem, né? De linhas azuis para uma linha vermelha. Tá bom? Aqui eu vejo Saturno fazendo uma quadratura com o Sol. A quadratura é quando os símbolos astrológicos estão a 45 graus de distância. Tá? O Sol marca a expressão da pessoa, certo? Quem eu sou. E o Saturno, pelo lado negativo dele, ele traz insegurança, traz medo, traz procrastinação, traz autocrítica, não merecimento, essas coisas todas. Então, quando você tem um Sol em quadratura com Saturno, quer dizer, a realização pessoal daquela pessoa, né? Quem ela quer se tornar, está constantemente sendo bombardeada por energias negativas de Saturno, que é a autocrítica, né? Então, por exemplo, quem tem essa quadratura de Saturno com o Sol está o tempo todo questionando se ele merece alguma coisa, que tudo que ele faz é ruim, que ele não merece nada, que ele tem medo, tem insegurança, aquela coisa toda, certo? Então, os aspectos tensos eles estão constantemente incomodando a gente. É diferente do aspecto positivo, né? A gente sabe quando alguma coisa não está funcionando bem porque eu estou o tempo todo em contato com essa energia negativa interna ali. Então, a quadratura ela funciona desse jeito. Ela vai sempre influenciar negativamente no ponto que está recebendo lá. Sempre muito importante lembrar, é do mais externo para o mais interno. Tá? Então, essa quadratura aqui é um dos exemplos que a gente tem. Vai lá no seu mapa, procura uma linha vermelha menor, tá? Ela é bem menorzinha aqui, eu vou mostrar a oposição daqui a pouco, mas a quadratura é uma linha bem vermelha bem menor que junta dois pontos lá. Quando você identificar essa linha vermelha, você vai ver qual que é o planeta mais próximo e qual que é o mais afastado. E aí você vê quem que está mandando a energia para o ponto. Pega aquele planeta lá e vai pesquisar quais são as características negativas daquele planeta. Se for, vamos pensar aqui, se for Júpiter, por exemplo. Júpiter é um planeta que é
essencialmente positivo, mas ele também ele emite energias negativas também, e uma delas é desperdício. Então, se você pega esse Júpiter e coloca ele fazendo aspecto com algum outro ponto, ele pode fazer com que aquela energia tenha muito desperdício. Você tem muita dificuldade de conseguir consolidar alguma coisa porque você desperdiça energia, gasta energia à toa. Tá bom? Então, essa quadratura de Saturno com o Sol quer dizer, existe uma dificuldade muito grande dessa pessoa alcançar a autorrealização, em se tornar quem ela quer ser. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo agora de uma oposição para vocês verem como o tamanho da linha é bastante diferente. Vou pegar a Lua e Mercúrio. Lua. Então, olha só que diferença, né? Você lembra aqui, né? Se não lembrar, volta um pouquinho no vídeo aí para ver. A linha de quadratura ela é menorzinha, ela é bem pequena. A linha de oposição é a maior que tem. Ela atravessa o zodíaco, ela vai de um ponto a outro. Porque os planetas eles estão exatamente a 180 graus de distância um do outro. Tá? É por isso que ela é a maior, porque ela atravessa lá. Ela é bem fácil de identificar. É uma linha vermelha gigante que tem no mapa ali. O que quer dizer que existe uma transferência de energia negativa de um para o outro. Somente isso. Tá? E a oposição ela é um aspecto que ela é relativamente fácil de identificar porque é como se houvesse um cabo de guerra nesse pedaço do seu mapa. É como se você estivesse de frente para o seu inimigo. É uma dificuldade que é muito clara para você. Está de frente para você. Está te confrontando. Então você sabe que aquilo está ali. A quadratura ela é um aspecto que é meio... Ela não é inconsciente, mas é mais difícil de você identificar. A oposição não, ela é bem mais fácil, porque é como se estivesse de frente para o seu inimigo mesmo, fazendo um cabo de guerra. Ele puxa de lá e eu puxo daqui. Quando eu tenho esse tipo de posicionamento que eu estou mostrando para vocês, é Mercúrio fazendo um aspecto de oposição com a Lua. Então, isso aqui é bem fácil de entender, né? As emoções são representadas pela Lua e Mercúrio representa o intelecto. Essa análise desse mapa aqui as minhas emoções são dificilmente compreendidas pelo meu intelecto. Tem um cabo de guerra entre os dois ali. Uma hora está muito racional, uma hora está muito emocional. Então está o tempo todo em conflito. Está sempre difícil de compreender aquelas situações. É difícil de contornar as emoções através de explicações racionais, porque não bate ali. Estão sempre nesse cabo de guerra ali. Tá? Então, esse aqui é outro tipo de aspecto que a gente tem. Então, esses são os aspectos. Essa é uma maneira bem básica de a gente olhar para isso. Mas a gente tem que entender que tem muitos detalhezinhos funcionando de maneiras diferentes ali. Tá? Tem muitas coisas diferentes, tem vários detalhes para cada um dos aspectos que dá uma complexidade muito grande. Mas para começar a entender isso, essas informações já bastam. Mais uma vez, pega o ponto, vê se ele é mais perto ou se ele é mais afastado, vê qual que é o planeta que está mandando energia para o mais próximo, vai procurar lá quais são as características positivas que estão sendo enviadas ou pelas características negativas que estão sendo enviadas. Tá? Então, se você tem Lua em Touro, por exemplo, recebendo um aspecto tenso de Marte, a sua Lua em Touro tem todas as características do signo de Touro, mais a influência negativa de Marte. Se você tem uma Lua em Gêmeos e ela está recebendo um aspecto positivo de Urano, por exemplo, você tem a Lua emocionalmente com todas as características de Gêmeos, mais as características positivas que Urano traz para ela. Então você soma coisas dentro dessa interpretação do ponto focal ali. Beleza? Aspectos não são muito simples, né? Eles podem inclusive confundir, porque às vezes a gente tem o mesmo ponto recebendo várias informações diferentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar todos os planetas aqui de volta no mapa. E vou mostrar para vocês que aqui, ó, vamos ver aqui onde que tem aqui. Ó, Mercúrio, por exemplo. Ó. Mercúrio é um planeta que está recebendo oposição de Urano, está fazendo oposição com a Lua e está recebendo um sextil de Júpiter. Ou seja, ele está recebendo dois aspectos positivos e um negativo.
né? Então ele tem 3 informações diferentes dele, além do que ele já tem como Mercúrio em Touro, tá? Então, por isso que é complexo, porque a gente tem que ir somando informações ali dentro. Então, olha só como o mapa é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, certo? É bem mais complexo de interpretar isso. Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência e se mantém no conceito, se mantém no básico. Pega o planeta, vê quais são as características e soma característica positiva ou negativa do planeta que está fazendo aspecto ali. Beleza? Aspectos não são simples não, tá? Mas dessa maneira aqui você consegue interpretar qualquer mapa que tiver na sua frente ali. Se não ficou claro, se ficou com dúvida, se quer perguntar como que faz para interpretar coisa no seu mapa, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem para mim. Vai lá no meu Instagram, nandohunner_astrólogo, que você consegue falar diretamente no direct comigo e eu tiro as suas dúvidas. Certo? Mais para frente eu vou colocar uma aula sobre aspectos, como interpretar, como ver cada pedacinho deles ali, com todos os detalhes, com toda a amplitude. Essa aula vai ser uma aula bem mais longa e bem mais complexa para o pessoal mais avançado ali. Tá bom? Então, espero que tenha tirado suas dúvidas aí e se precisar é só me procurar. Beijo, até o próximo vídeo.